Viver do chamado é um tema que eu quero falar com vocês hoje e é algo do que eu estou vivendo e eu quero compartilhar com vocês como um testemunho, mas também uma explicação também do porquê que do ano passado para cá eu ando pedindo algumas ajudas aqui nas redes sociais e às vezes a gente recebe umas críticas, né? Por que você não trabalha? Por que você fica pedindo ajuda em vez de se virar ou sei lá? Eu quero trazer uma claridade com isso, porque assim, pedir ajuda primeiramente não é um pecado. Segundo, que na plataforma a maioria dos canais deixam aberto um Pix para alguém que quiser ajudar e abençoar o canal da pessoa. Então, como cristão, eu não posso pedir ajuda se eu preciso, ou se isso é algo legítimo que as outras pessoas deixam como opção para os seus seguidores fazer, por que eu também não posso estar fazendo isso? E eu quero trazer um entendimento a respeito do meu processo e que à luz da palavra, sim. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 14, que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Mas sim, Paulo fazia tendas, sim, mas nem todos os momentos Paulo fez tendas. Houve momentos que a igreja cuidou de Paulo. E Paulo fazia tendas porque em alguns lugares Paulo não queria passar a imagem que ele era dinheirista, ou que ele tinha isso como foco, né? Na verdade, ele queria trazer o evangelho àquelas pessoas, e que se isso fosse uma forma de atrapalhar eles, para que o evangelho chegue à vida deles, para endurecer o coração deles, ele preferiu não falar sobre essa questão e fazer as tendas e sobreviver da forma que podia. Só que Paulo, quando esteve preso também na Roma, a igreja de Filipenses cuidou de Paulo, trouxe a provisão para Paulo, daquilo que ele precisava, possivelmente financeiro, alimento, enfim. Então houve momentos que Paulo foi cuidado e abençoado pela própria igreja, e Paulo não condena isso nas escrituras. Ele que optou em fazer dessa forma, de uma forma estratégica, em alguns lugares que ele não queria que isso fosse um empecilho a levar a palavra para algumas pessoas, né? Mas enfim, então a palavra ela não é contra que alguém que precise ou peça ajuda, que pedir não é pecado, e que a palavra é clara também que quem prega e vive do evangelho viva em sua totalidade. Então eu vou falar assim de mim, irmãos. Eu sempre trabalhei na área da beleza, enfim, trabalhei em grandes salões de beleza, mais alto padrão do Brasil, trabalhei com gente famosa, tinha um salário muito bom, por inclusive. Só que a minha história vocês sabem. Vivia a homossexualidade, vivia a noite, vivia as baladas, não vim de família cristã, não tinha conhecimento da palavra, nunca fui da igreja protestante, enfim. Só que eu recebi uma palavra de um chamado. Em 2010 ali, uma mulher na rua que nunca me viu, quando eu era ímpio ainda, quando eu era ignorante, olhou para mim e disse assim para mim: enquanto você não viveu o chamado que você tem, nada vai dar certo na sua vida. E eu não sabia, meus irmãos, que essa palavra ia ser tão real na minha vida. Porque até 2018 eu ter minha experiência com Jesus e ter sido batizado com o Espírito Santo, e aí minha vida mudou de uma forma geral, tudo deu errado, né? Perdi as oportunidades de trabalho, financeiramente, tive que entregar o apartamento, me encontrei na pior situação que alguém poderia passar. E depois de um ano dessa situação, é que eu vim ter a minha experiência com Jesus, quando eu falei para ele que eu entregava a minha vida para ele, porque eu já estava cansado de lutar e nada dar certo na minha vida. E foi nesse processo que eu tive o batismo com o Espírito Santo em casa, meus pés formigaram dos pés à cabeça. E foi nesse processo que o Espírito Santo foi falando comigo. Eu escutei de uma forma audível Deus falar comigo que eu tinha esse chamado, né? Busquei a igreja, fiz aula de batismo. E o dia do batismo foi o dia do orgulho de Campinas, era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Enfim, depois que eu me converti, tive meu posicionamento de fé, renunciei à vida que eu tinha antes e hoje prego e vivo em santidade, uma vida para Deus, né? Para o Senhor Jesus. Eu tive muitos confrontos com as pessoas ao qual eu convivia, por eu ser uma pessoa um pouco conhecida da época ainda. Um confronto porque até dentro da igreja, assim, é uma área que as pessoas não têm tanto entendimento, eu já tive que me posicionar cedo. Já comecei indo nas igrejas, dar um testemunho, falar para as pessoas, comecei a fazer conteúdo nas redes sociais e Deus tem me levado a grandes lugares. Só que na minha área profissional,
desde que me converti, eu permaneci até praticamente até o início desse ano. Porque assim, eu sempre quis fazer a obra de Deus, ou dar testemunho, mas eu nunca gostei muito de ficar me expondo nas redes sociais e ficar me expondo, tá? Pedindo ajuda ou coisa assim do tipo que eu sempre trabalhei, né? Só que eu fui perdendo muito espaço na área de trabalho por causa do meu posicionamento em relação à sexualidade, à luz da palavra de Deus, com a minha própria vida. Então, já teve clientes que olhou para mim e disse que não queria mais fazer comigo porque se sentiu ofendido por causa do neto, que era homossexual, e pelo fato de eu mudar de vida, então como se eu estivesse condenando ele, assim, enfim. Eu passei por muitas situações de confronto, meus irmãos. De pessoas olhar na minha cara, dizer que não acreditam na mudança, às vezes até dentro da igreja. Mas, isso que eu me questiono, porque sabe que as pessoas não lê 1 Coríntios 6,9? Em Corinto mesmo, teve pessoas que viveram como homossexual ali e foram mudadas por Deus, pela graça de Deus. Então, houve pessoas com mudança de vida. Então, como que eu posso dizer que não existe, né? Ou não acreditar que para Deus nada é impossível? Então, eu limito a Deus no momento que eu digo que não. Enfim. E talvez Deus me chamou hoje para dar esse testemunho para a glória dele. E às vezes, confrontar até a falta de fé de pessoas que dizem que não acreditam, né? E, enfim, é um chamado que eu estou vivendo. Então, literalmente, até o ano passado, para o início desse ano, até me esforcei a abrir um espaço de trabalho, né? Enfim, um salãozinho ali, que eu sempre tive os clientes, ainda alguns que depois que eu me converti. Mas eu comecei a ter muito problema. E foi quando eu recebi um convite do pastor Wellington Rocha, que ele entrou na minha live. Foi logo no início desse ano, que eu não estava assim com condições de pagar o meu aluguel. E fiz um vídeo pedindo ajuda, e algumas pessoas entraram em contato comigo e me ajudaram. Então eu vi que Deus estava trabalhando no meu coração a amolecer ele nesse sentido, porque pedir ajuda numa necessidade não é pecado, não é errado, é uma necessidade que a gente como cristão deve ajudar aqueles que precisam, enfim. Aí o pastor Wellington entrou na minha live e me chamou para ir na UMADEV, para dar o testemunho lá na igreja dele, lá em Rio Verde. Pastor Wellington Rocha, Deus abençoe, amo sua vida. Foi uma bênção estar com vocês aí. E aí o pastor Renato Torres estava pregando lá, e ele pregou sobre Jonas. E aí teve uma hora da pregação que ele falou assim: e você vai chegar uma hora que vai renunciar ao trabalho para fazer a obra de Deus. Meu irmão, essa palavra veio como uma flecha assim no meu coração, e eu vim entender que Deus me levou até a igreja do pastor Wellington para eu entender o que é a obra. Porque lá eu vi pregadores que eles não cobram para fazer a obra, eles vão lá, vendem livros, conseguem recursos para poder se manter, sobreviver. E foi isso que Deus começou a falar no meu coração. E aí foi quando no final do culto, uma palavra veio assim na minha mente dizendo: faça um livro. Eu não falei isso para ninguém, fiquei meditando, fazer um livro. Aí do nada o pastor Davi olhou para mim lá e falou assim: eu acho que você tinha que fazer um livro. Eu falei: eita, acabei de pensar isso agora e o pastor está falando para mim, né? E aí voltei para Campinas. Aí do nada recebo uma ligação do irmão de São Paulo, que já chegou a me abençoar uma vez, né? Por ele mesmo, eu nunca cheguei a ir atrás para pedir, enfim. Eu falo isso por orgulho, mas para vocês entenderem que Deus, quando ele quer abençoar, ele manda. E ele manda, às vezes, uma pessoa mais improvável que você nunca imaginou em te ajudar. E essa pessoa vem amando de Deus. Ele ligou para mim, se preocupou comigo, orou por mim, e ainda sentiu de me abençoar financeiramente. E o que aconteceu? Ele me abençoou num valor ali, irmãos, que o valor que eu investi para fazer o salão foi o valor que ele praticamente me ressarciu. E ele no final ainda disse assim: escreva o livro da sua história. E eu falei: uou! Eu escutei, né, o Espírito Santo falar para mim escrever um livro. O pastor fala para eu escrever um livro. E eu volto, o irmão do outro estado liga para mim, me abençoa e me ressarce com o meu valor que fechou o salão. E ainda fala para eu escrever um livro. Foi basicamente Deus dizendo assim: estou fechando o salão, estou te ressarcindo o que você investiu no salão para você não perder, estou te dando de volta, escreva um livro e vá fazer a minha obra. Basicamente isso, meus irmãos. E foi uma coisa assim, sobrenatural de Deus, porque as coisas de Deus têm uma confirmação, às vezes 3 palavras a mesma, às vezes uma situação muito improvável acontece, né? E foi o que aconteceu comigo. Então eu fechei o salão com muita dor, porque realmente era um sonho,
era uma vontade que eu tinha de ter um salão, é o que eu gosto de trabalhar e dá para viver muito bem como cabeleireiro. Mas não é o que Deus quer para mim. E Isaías 55:8 diz que os meus sonhos não são os planos que Deus tem a respeito de mim. E como Paulo diz que aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Ai, tem hora que eu começo a pregar, falar, o nariz vai coçando. Acho que esse tempo chuvoso. E aí aconteceu isso, meus irmãos. Para mim foi duro, para mim foi difícil. E Deus foi me trabalhando ao ponto que eu chegar aqui para vocês e realmente dizer, gente, eu estou vivendo do evangelho, eu peço a ajuda de vocês financeiramente, daquilo que vocês sentirem no coração de vocês, que seja R$1, R$2, aquilo que você me ajudar, vai me ajudar a fazer as coisas de Deus. Né? Eu tenho 6 mil seguidores. Se cada um desse R$1, eu teria o suficiente para sobreviver. Né? Então, R$1 não seria nada de difícil para mim, né? Ou para eu poder ajudar alguém. Então, eu acredito também que Deus tem abençoado muito a vida de vocês e creio que R$1 ou R$2, ou não sei aquilo que Deus tocar o seu coração, vai me ajudar muito a fazer a obra de Deus e viver da obra de Deus. E é esse processo que eu estou vivendo hoje. Ontem, eu ainda, para conseguir tentar amenizar as contas que eu tenho aqui em casa, às vezes ainda cheguei a fazer, tem alguns cabelos que eu ainda vou fazer, mas ontem o meu coração ele bradou, porque eu vim começar a entender que o fato de eu ainda fazer, e é por uma questão de instabilidade que eu ainda preciso ter, mas um passo de fé. Eu acho que ainda algumas portas estão fechadas para mim, é porque eu ainda talvez não dei o passo de confiança de realmente romper, fechar essa fase da minha vida de vez e ter a confiança de confiar em Deus totalmente para poder estar vivendo inteiramente da obra. E meus irmãos, não é um processo fácil. Acho que talvez para você que tem um testemunho similar de viver da obra, só as pessoas que vivem sabem como é esse processo. Deus ele é fiel, mas às vezes estar na dependência e na espera não é um processo tão fácil para a gente que se encontra sozinho, pelo menos para mim. Eu moro sozinho num kitnet aqui em Campinas. Preciso até ver se eu consigo um pouco maior, porque é só um quadrado, né? Eu queria ter um quarto separado, para poder até investir mais e me dedicar mais à sala mais só para os conteúdos da internet, né? Porque eu estou precisando em comprar até uma luz. Eu tinha uma, mas ficou lá em Brasília. E aí certamente eu acho que eu não vou acabar pegando mais e vai sair mais caro, mais fácil comprar outro. Tá 180 mais ou menos o que eu vi na internet. E para eu ir para Brasília para pegar uma luz minha que ficou lá, não vai compensar, é mais fácil comprar outro. E aí, eu preciso fazer investimentos. Só um livro que eu comprei ali do curso que eu comecei a fazer foi R$200, só um livro. E, irmãos, os livros não são baratos. Só nesses que eu já consegui investir nesses últimos 5 anos, só o kit ali que eu comprei dos livros de teologia foi R$800, o kit de todos os livros da Bíblia, né? Escritos, cada livro é uma carta da Bíblia. Enfim, tem um investimento e eu preciso investir. Se eu estou vivendo só da obra, eu tenho que de alguma forma ter recurso para comprar livro, para poder pagar passagem, para ir para uma cidade, que eu vou por minha conta. E como eu falo, eu não cobro para ir nas igrejas, mas preciso também tentar sobreviver. Então a gente que vive da obra, a gente, como Deus me direcionou, vou escrever um livro, vai abençoar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu vou ter recursos para poder sobreviver. Então eu sou uma pessoa simples, me dedico a organizar bem a minha casa, a comprar aquilo que eu acho interessante, mas eu dependo de Deus, moro sozinho e preciso de ajuda. Então assim, eu quero deixar claro que essa questão da ajuda é como eu falei, todas as pessoas aqui no canal pedem ajuda, pessoas que não são nem cristãs, e o pessoal ajuda e está tudo bem. Então, o que diferencia de eu ser cristão, fazer a obra de Deus, e olhar para você e perguntar se você pode me ajudar com o valor com aquilo que você sentir? Isso não tem nada de errado. A palavra, e Paulo diz que aqueles que pregam o evangelho vivem do evangelho. E Paulo fazia tendas por uma questão opcional dele em alguns momentos, não foi todos os momentos. Né? Em alguns momentos a igreja cuidou de Paulo, então não tem o problema de você ajudar ou abençoar alguém que realmente faz a obra de Deus e você sente confiança. Que esse é o ponto. Você tem que ter cuidado com os falsos profetas, com aqueles que não pregam a palavra. Usam da palavra, mas não pregam o evangelho em sua essência.
Então, o que difere de um verdadeiro por falso profeta é aquele que só fala de bênção, é aquele que só fala de prosperidade, aquele que foca muito na ostentação, né? Eu tenho uma vida simples, eu falo de pecado, falo de santidade, falo de sexualidade. São áreas que confrontam as pessoas e não é uma área que vai agradar todas as pessoas. Então, certamente o que eu estou pregando é uma verdade bíblica e não, enfim. Então, assim, se eu tivesse a opção, meus irmãos, eu estaria no meu trabalho, daria para viver muito bem trabalhando com ele, só que não é o que Deus quer para mim. E hoje estou nesse processo, 3º ano do curso de teologia, tenho um chamado pastoral missionário, estou indo nas igrejas pregar a palavra, dar testemunho. Só daqui para o final do ano já tem umas 3 igrejas que estão marcadas para ir, e vou pela fé, se eles vão ou não ajudar, aí é com eles. Então eu estou tudo fazendo pela fé. E essa é uma satisfação e um posicionamento que eu queria ter com vocês em relação a tudo que eu estou fazendo e estou pedindo ajuda hoje. Então, assim, se você quiser abençoar a minha vida, o meu ministério, me ajudar nesse propósito ao qual Deus me chamou, a dar testemunho de mudança de vida, a pregar a palavra fielmente, né, e chamar as pessoas ao arrependimento, à santidade, que é o meu foco central de mensagem, né, então eu quero contar com você, se você pode todo mês me ajudar a ser um mantenedor, né, do meu canal, com valor pequeno, pode ser R$2, R$3, aquilo que você puder. Com certeza que um pouquinho de um pouquinho de outro, eu consigo ter o suficiente para sobreviver, como pagar aluguel ou alimentação e algum recurso para poder comprar alguma coisa ou sair para ir para algum lugar, que é basicamente isso. Então é uma satisfação, é um posicionamento, e é realmente um pedido de ajuda e eu conto com a sua ajuda. E o número do meu contato é 19 9742 35994. De novo, 19 9742 35994 é o meu número do Nubank, Pix, e também meu número do WhatsApp. Então, se você quiser me chamar lá depois para conversar, inclusive eu tenho um grupo agora com os seguidores, deve ter uns 30 seguidores lá, e quem quiser entrar é só colocar o nome lá, quero participar do grupo. Aí eu adiciono vocês lá, e lá vocês têm um contato mais direto dos meus conteúdos, estudos que eu acabo compartilhando lá, e momentos de conversa, até de oração também. Então o grupo ele tem essa finalidade. Então, se você quiser ajudar o meu ministério, esse é o contato, eu vou deixar aqui na bio também o contato, né, do Pix também. E conto, meus irmãos, um pouquinho de um pouquinho de outro, eu consigo ter o suficiente para poder estar criando conteúdo aqui para vocês, e é uma dedicação, e é um investimento também, que a gente paga a internet, a gente paga aplicativo, a gente paga os livros, um tempo de estudo ali para poder estar desenvolvendo e oferecendo um bom trabalho de qualidade para vocês em relação à divulgação do Evangelho, né? Então, eu preciso de ajuda nesse sentido. Então, é basicamente um vídeo de satisfação e posicionamento na palavra. Sim, Deus me chamou para viver inteiramente da obra. E é isso que eu tenho sentido, e é um momento que eu preciso romper com o meu velho trabalho, de vez, acabar, cessar. Eu vim entender isso ontem, e agora me dedicar totalmente à obra de Deus. E até o pastor Wellington, ele deu um testemunho lá na cidade dele. Ele é um homem de Deus, hoje ele é pastor, um dos pastores mais conhecidos lá da Igreja da Assembleia de Deus. E ele deu testemunho que ele abria empresa, fechava. Abria empresa, fechava. Fazia sociedade, não dava certo, às vezes fechava. Em tudo que ele quis fazer, houve um momento que ele até se frustrou com a vida deles. Mas como que é? Eu abro empresa, não dá nada certo, tudo que eu faço não dá certo. E quando ele não veio se posicionar com o chamado dele, e hoje pastorear a igreja lá, a vida dele não veio progredir. Então, irmãos, realmente existe, isso não é só eu, mas outras pessoas, que a vida só vem prosperar quando essa pessoa está dentro da igreja, fazendo a obra de Deus e fazendo aquilo que Deus chamou a ser feito, que hoje esse está sendo o meu caso. Então, é um fato na minha vida, estou compartilhando com vocês, é um posicionamento, conto com as suas orações e conto com a sua ajuda também. Me ajuda a ser um mantenedor, ainda com valor pequenininho todo mês, você vai me ajudar a estar fazendo a obra. E daqui para frente, eu preciso comprar umas luzes, outros negócios mais, para poder melhorar a imagem aqui, para fazer um negócio mais de qualidade. E vou estar me dedicando inteiramente a desenvolver conteúdo para vocês. Esses últimos tempos que eu não postei é porque realmente
passei por algumas lutas e tinha que tentar trabalhar para tentar sobreviver e às vezes não dá tempo de criar conteúdo, né? E é simplesmente isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e vamos se falando. Que Deus abençoe.